Muito bem, gente, vamos para uma prática agora, tá? Eu coloquei, deixei aberto aqui o 3. O 3 eu já mostrei para vocês. Agora vamos para o nosso exemplo 4. O que é que vai ter de diferente aqui? São as mesmas bibliotecas que eu usei antes, tá? Eu estou colocando aqui o Seaborn, o Pandas. Essas aqui são sempre as clássicas. Essas três. Sempre a gente vai precisar. NumPy, Pandas e Matplotlib. O que tem de extra aqui é o Seaborn, porque eu vou mostrar aqui um gráfico a mais. Mas é aquele gráfico de sempre que a gente já fez. O Math, porque a gente pode precisar do logaritmo, ou não. Aí, os State Models, vou importar aqui as funções de autocorrelação e correlação parcial. Isso aqui são as funções que fazem o gráfico, tá? Tem uma função que retorna o vetor da autocorrelação. Aqui o teste de Dickey-Fuller, eu estou importando. Eu estou importando também a função arima. Eu não vou usar nesse daqui, mas eu tinha a intenção de fazer uma comparação, mas não vai dar tempo. E aqui eu estou importando essa diferente, que é o Sarimax. Teoricamente, dá para fazer tudo que a gente vai fazer aqui agora com a função arima, tá? A função arima ela tem lá os parâmetros para a parte sazonal. Mas o Sarimax ele é mais completo. Por que ele se chama Sarimax e não Sarima? É como eu expliquei para vocês uns vídeos atrás, né? Esse X aí tem a ver com as entradas extrínsecas, são aquelas entradas que eu coloco de propósito no sistema para obter uma determinada saída desejada. A gente não vai fazer isso, tá? Então a gente vai ficar só no Sarima mesmo. Aí o resto eu coloquei o scikit-learn para os nossos critérios de erro, né? E é isso aí. Vou importar aqui a série Lavras, tá? Essa série ela é bem bacana porque ela é sazonal, ela é nitidamente sazonal, mas ela não tem tendência. Então vai ser bem interessante para a gente ver o que acontece quando não tem tendência. Então vamos lá, vamos rodar aqui. Deixa eu primeiramente zerar o nosso kernel. Então a gente vai fazer o de sempre, né? A gente vai rodar e primeiro vai olhar para ela. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a série. Ah, tem que rodar isso aqui, né? Logicamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é ver o formato dos dados. Abre no bloco de notas, de preferência no bloco de notas, que é leve. A Nicole perguntou se no boxplot do Seaborn dá para ver os números do outlier, né? Caso ela queira substituir. Dá para ver, mas não precisa do Seaborn para isso. Você pode fazer no Pandas mesmo. Tem uma forma de pegar o outlier por lá. Mas acho que tem um parâmetrozinho que a gente pode importar do Seaborn. Então a gente vai rodar aqui o Lavras e eu vou abrir aqui as 6 primeiras amostras, tá? Ah, peraí que ele não terminou de rodar aqui. Agora ele rodou ali. Então meus dados estão aqui, ó, ele tem esse formato. Eu tenho uma coluna ano e uma coluna precipitação sem acento. Isso aqui é em milímetros, né? É quantos milímetros de chuva choveu naquele mês. Os dados eles estão medidos por mês, sempre no último dia do mês. Uma coisa que aconteceu aqui nesses dados, se vocês forem querer reproduzir em casa, quando vocês forem fazer um comando, deixa eu até vou mostrar aqui, ó. Vou dar um info aqui. Ele está mostrando que esse ano está em texto, né? Está no formato objeto. Normal, até a gente já viu bastante isso. Aí o que a gente faz? A gente quer converter isso aqui para o formato datetime. E eu já adianto para vocês que vai dar um bug. No meu não vai dar, porque eu já consertei. Mas no de vocês vai dar, e eu quero que vocês saibam se virar nesse bug aí. Que o que acontece? O Python é bem esperto nesse sentido. Quando ele for transformar isso aqui para o formato de data, ele vai dizer, ih, rapaz, não dá para fazer isso não. Porque tem um erro aí. E eu já vou dizer o erro para vocês não ficarem sofrendo muito depois. É porque um desses dados aqui, uma data tipo essa aqui, tá 1966, mês de junho, 31. Aí ele falou, olha, número de dias excede o adequado para o mês. Porque não tem dia 31 de junho. Mas estava lá nos dados, 31 de junho. Aí o Python não gostou disso e deu um bug. Para vocês saberem que os bugs, eles podem ser as coisas... Quem é que esperaria que estaria nos dados uma amostra lá com 31 de junho, né? É um erro bem besta, mas essas coisas podem acontecer. Por isso que o pré-processamento demora, né? Mas isso aí, gente, para você perceber, leva um tempo. Eu percebi rápido, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes na vida, mas vocês vão ver, coisinhas desse tipo acontecem bastante. Então, os comandos, só para dizer para vocês que os comandos não fazem, as funções, elas não fazem milagre. Alguém perguntou no curso de Python,
o Python é capaz de fazer qualquer análise estatística? Eu, na hora, como era um curso para público externo, eu respondi assim, sim, né? Até onde eu pude ver, sim. Mas a resposta correta é não. A resposta correta é ele tem muita coisa pronta, mas isso é uma linguagem de programação. Quem tem que pensar é você. Então é você que não tem uma função pronta, você faz a função, você pode ir lá e codificar a função. E aqui é a mesma coisa, se der um errozinho desse, suspeita que os dados podem ter alguma coisa errada. Então aqui não vai ter nada errado, porque eu já fui lá no bloco de notas e ajeitei. Podia ter ajeitado aqui também, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, já fiz, ele já converteu para o datetime e já vou converter para índice. Aí os meus dados ficaram, ao invés de data frame, passei a ter uma série agora. Fazer uma análise exploratória, a primeira coisa a fazer é plotar esses dados. Olha aqui a carinha dos meus dados. Pode ver que ele dá para enxergar muito claramente que ele é sazonal. Ele tem um padrão aqui se repetindo, mas ele claramente também não tem uma tendência, ele sempre retorna para o mesmo nível. Talvez a variância mude um pouco, né? Mas não é nada muito significativo, né? Mas vamos lá. Então está aqui meus dados, é dado de precipitação. Faz sentido que a precipitação seja sazonal, né? Porque varia com as estações do ano. E as estações do ano tem ano que pode ser mais quente, tem ano que pode chover mais, tem ano que pode chover menos. Por exemplo, a gente está num ano em que não deveria estar chovendo muito nessa época do ano. No entanto, tá, né? No entanto, está chovendo pra caramba. Quando chove, chove de verdade. Então está bem atípico. Bora analisar um pouco melhor aqui a variância. Bora fazer o box plot, que foi o que a Nicole perguntou. Se eu não me engano, dá para retornar alguns dados do box plot, mas eu acho que é mais fácil fazer pelo Pandas. Aí o gráfico mostra, olha o seguinte, olha, como os mínimos sempre voltam. A mediana oscila, mas ela oscila mais ou menos em torno da mesma coisa, né? Tem um bocado de outlier, mas por quê? Porque tem os picos, né, sobrando, então eles não são esperados. Então, os picos, eles não necessariamente são outlier. O fato desses pontos estarem fora não é um outlier. É um ponto que faz parte da curva mesmo, ele não tem que ser ignorado, tá? Nesse caso aqui. Então, ó, eu tenho vários picos, e é claro que a minha previsão não vai ser exata nesses picos, né? Às vezes pode ser necessário até usar médias móveis para fazer um ajuste melhor, mas essa série aqui não precisa, ela não está tão aleatória assim. Aqui eu vou separar o de dados, eu vou separar as últimas 12 amostras para teste. Uma questão de visualização melhor, né? Eu vou modelar, e aí eu vou mostrar aqui, ó. Separei as últimas 12, eu separei o último período para fazer o teste de previsão, tá? Tá aqui de laranja, enquanto que o resto de azul tudinho eu vou usar para modelagem, bem separadinho já. O código já está prontinho aí. Esse aqui eu vou deixar lá no Google Sala de Aula por um tempinho, antes de eliminar o grupo. Então vamos lá. Bora fazer a função. Primeiramente, primeira coisa para fazer é fazer a função de autocorrelação, e isso é sempre. Primeira coisa que você tem que analisar é a função de autocorrelação. Então está aqui meus dados, e aqui a função de autocorrelação amostral. Aliás, eu coloquei só 30 lags, deixa eu colocar 60 lags, tá? Como tem sazonalidade, a gente já viu. Olha o que acontece aqui com essa autocorrelação. A correlação também é periódica. Faz sentido, porque se os dados são periódicos, significa que vai existir uma correlação de período em período com os dados. Então, bora aumentar aqui para 60 lags. Então, teoricamente, eu não tenho tendência, porque ele não está tão alto, ele acaba zerando, mas a sazonalidade ela é muito forte. Ela é muito forte. E nota que sazonalmente, ó, olha os picos sazonais. Eles não caem para zero, tá vendo? Eles continuam acima de zero. Então, a minha série, ela não é estacionária. Se tem sazonalidade, ela não é estacionária. Agora, uma coisa que vocês têm que estar alertas e conscientes. Vou fazer o teste de Dickey Fuller para, sei lá, ter um número que comprove isso. Mas olha o que acontece com o teste de Dickey Fuller. Vou rodar aqui o teste de Dickey Fuller, critério arcaic, né? Deu aqui, olha só, estatística menos 4,5, abaixo dos valores críticos. O meu p-valor bem abaixo do zero de 5%. Então ele está indicando que a série sim é estacionária. Porque o teste de Fuller ele tem uma fragilidade. Ele funciona bem para analisar a autocorrelação serial. Quando a minha autocorrelação serial não é muito forte, ele falha. Ele não consegue indicar muito bem quando tem sazonalidade. Então, cuidado ao interpretar os testes cegamente, viu? Porque o teste de Fuller vai tender a falhar quando eu tenho uma sazonalidade, mesmo que forte dessa, né? Mas eu não tenho uma tendência serial, então ele tende a se embananar um pouquinho. Então só vai fazer sentido de Fuller quando eu tiver extraído aí a sazonalidade. Então vamos lá. Bora fazer o teste de média versus amplitude para ver se a variância varia.
Aqui, como eu tenho uma sazonalidade, a sazonalidade ela tende a não me deixar enxergar direito a variância. Eu vou fazer o teste, mas o teste também não vai ser muito confiável, porque a sazonalidade ela é tão forte que ela pode ocultar algumas características importantes dos dados. Por exemplo, olha aqui, eu vou rodar aqui. Ele até meio que indica uma certa, né, dependência da amplitude com a sazonalidade, mas não é muito grande, né? Os dados estão meio que fazendo um bolo aqui num ponto. Eles dão uma esticadinha. É o tipo da coisa que deixaria você em dúvida, né? Porque ele faz um bolo aqui, mas ele está meio que se encaminhando numa direção. Então, se você fizesse uma regressão aqui, é capaz de dar uma linha. Aliás, vai dar uma linha, né? Toda regressão sempre dá alguma coisa. Então, você fica em dúvida aqui. Então, para começar, a gente não vai fazer com logaritmo. Aí eu vou fazer tudinho sem o logaritmo e eu vou deixar para dever de casa para vocês fazerem com o logaritmo depois. Então, vou fazer sem o logaritmo. Mas eu vou plotar só para ver o que acontece, né? O que acontece com o logaritmo dessa função? Ah, tem esse problema também. Lembra que logaritmo de zero é um problema, né? Então a gente tem alguns valores que são zero. Então, se você for fazer o logaritmo, ele vai ter esses valores caindo para o infinito aqui, né? Porque eu tenho vários valores nulos. É uma falha aí do logaritmo. Então, quando você tem valores nulos numa série, fazer o logaritmo pode ser perigoso. Então, mas de qualquer maneira, ele dá uma estabilizada, porém não tanto, né? Vamos fazer sem o logaritmo. Então, eu vou plotar e vou plotar agora com 60 LEDs. Isso aqui, pessoal, seria o meu modelo normal. Estão vendo aqui, né? Bora fazer agora a primeira diferença sazonal. Como a gente viu, não tem nenhum indicativo de tendência. Então, eu vou fazer a primeira diferença sazonal para ver se sobra alguma tendência ou não. Aqui foi um caso, acho que o Paulo perguntou, que a sazonalidade é tão forte que eu não consigo enxergar uma tendência. Nem aqui nos dados, visualizando os dados, e nem na autocorrelação. Se eu conseguir ver a tendência, faz logo a primeira diferença. Se eu não consigo, faz a diferença sazonal. Então vamos fazer aqui o diff 12. Repara que esse comando é a mesma coisa que pegar e subtrair o modelo, os dados de modelagem, dos dados deslocados de 12 amostras. Por que 12? Porque claramente aqui o período é 12, né? Pode ver que aqui se repete a cada 12. 12 está bem aqui, ó. Então ele faz esse U aqui a cada 12. Aqui também. Então vamos fazer a diferença e vamos plotar essa diferença. Então tá aqui, olha, a primeira diferença sazonal. E aqui, ó, tá a função de autocorrelação amostral até o lag 60. Nota o seguinte, aquela característica fortemente cíclica já se foi. E também não sobrou nenhum indício de que a série não é mais estacionária. Então, eu já tirei a não estacionariedade e já tirei aquele comportamento fortemente cíclico que tinha. Então, como eu já tirei, beleza, não preciso mais de diferença. Mas olha para a série. Ela claramente tem uns picos aí que parecem ser meio periódicos. Então, ao que parece, a diferença foi o suficiente para tirar o grosso da sazonalidade, mas ainda sobrou alguma coisa. Sobrou um componente sazonal que é aleatório, que é estocástico. Então, vamos tentar agora analisar a parte estocástica. Mas isso aqui não tem muito jeito. A gente vai ter que fazer isso a partir da análise mesmo da estimação dos dados. Então, nós não temos nenhuma diferença simples e nós temos uma diferença sazonal. É isso que nós temos até agora. Dzinho 0, Dzão igual a 1. Eu fiz ainda aqui o teste de Key-Fuller, mas é claro que ele vai dar estacionário. Aqui, ó, menos 5, o p-valor deu 3 vezes 10 a menos 6. Já era previsível, se ele já deu estacionário com ela antes da diferença, depois da diferença que vai dar mesmo. Então tá, vamos começar a identificar e especificar o P e o Q. Então, para fazer isso aqui é a mesma coisa. Tá? Aqui eu plotaria os dados diferenciados, mas a gente acabou de vê-los, né? Eles estão aqui. Então, a gente vai fazer aqui a plotagem da primeira diferença para autocorrelação parcial. Tá? Eu vou plotar com 60 legs de comprimento aqui. Olha aí, com aquela explicação teórica, já dá para a gente fazer alguma análise, né? Bora fazer aquilo que eu expliquei para vocês. Primeiro, análise serial, depois, análise sazonal. Então, bora olhar só para os dados que estão em série. A função autocorrelação, ela zera de cara. Ó. E na autocorrelação parcial, já zerou. Não tem nada para me enxergar aqui. Ah, tudo bem, você poderia dizer que tem um aqui no 7. Mas é só um pontinho.
E a nossa análise inicial, a nossa primeira rodada, é só em série. Depois que a gente vai ver esses caras que ficaram desgarrados, tá? Mas no primeiro momento a gente vê na sequência, na série. Mesmo numa série que não tem sazonalidade, eu também trabalho assim. Mesmo que eu esteja vendo os pontinhos saindo lá, a gente trabalha na sequência. Aí depois é que a gente vai incluir esses outros elementos. Ok, então serialmente não tem nada para eu modelar. Agora, sazonalmente a história é outra. Na autocorrelação, nós temos aqui um lag diferente de zero em 12. Aí bora ver 24. Okay. Lembra, nosso período é 12, né? Em 24, que é bem aqui, não tem ninguém, ó. Zero. Em 36, zero. Em 60, zero. Então, ó, ele zerou no primeiro período dele. Isso na autocorrelação. Na autocorrelação parcial, o que acontece? Eu tenho um aqui em 12, eu tenho um aqui em 24, eu tenho um aqui em 36, tá bem aqui, 36. Eu vou ter de novo aqui em 48, na verdade é 49, mas está perto bastante. E tenho um aqui em 58. Deveria ser 60, mas está perto bastante. Então a gente pode considerar o seguinte, ele não zera sazonalmente na autocorrelação parcial. Então, quando zera na autocorrelação e não zera na autocorrelação parcial, isso é o quê? É um modelo médias móveis. Então, eu tenho aqui um forte indicativo de médias móveis de ordem 1, porque ele zera no primeiro. Então, eu tenho uma autocorrelação, eu tenho um termo médias móveis sazonal de ordem 1. Então, nosso modelo selecionado, bora colocar aqui, seria um Sarima 000, ou seja, não tenho nada na normal dele. Parte alta regressiva sazonal 0, uma diferença sazonal e um termo médias móveis. 12 de período. Então, essa série é super simples, né? Então, ela está dando um modelo super simples. Então, eu tenho aqui o modelo Sarima, que ela tem essa configuração e eu só consigo enxergar essa. Tá? A gente pode até tentar outros, que a gente vai tentar, mas a gente vai trabalhar a primeira estimativa com isso aqui. Então, vamos para lá. Vamos para essa primeira estimativa. Chama de modelo tentativo porque ele é tentativo, né? Ah, beleza, vamos usar aqui nossa função Sarimax. Na função Sarimax, eu primeiro coloco os dados que eu quero modelar, depois eu tenho que indicar a frequência, nesse caso aqui a frequência é mensal, como o mês é no último dia do mês, eu só coloco o M mesmo. Se fosse no primeiro dia do mês, eu colocaria MS, porque é mês no início, né, start. A minha ordem simples, ela é 000. E a minha ordem sazonal, ela é 0, 1, 1, 12. Aqui no Sarima, no Sarimax, ele é sempre assim, ó, P maiúsculo, D maiúsculo, Q maiúsculo, e aqui é o S, que é o período, tá? Ele coloca dentro. Mas aí dá para entender, ficou bem bacana, na verdade, o comando. E aí eu vou mandar ajustar. Fit é mandar ajustar. E depois de ajustar, eu vou querer ver o sumário desse modelo. Aí, rodou, tá aqui o resumo, ele fez aqui uma diferença, um sazonal, período 12. Vou olhar aqui para os dados. Então ele calculou, não teve constantes, o meu modelo, o meu parâmetro sazonal médias móveis deu menos 0,9956. Pode ver que ele é bem significativo, tá, o p-valor está abaixo do 0,05. A minha variância do ruído tem um valor alto aqui, né? E ela é significativa, então, ok, deve estar correto. Então, vamos lá. Então, esse é o modelo, ele já estimou os parâmetros, vamos fazer agora a análise dos resíduos. Vou estimar aqui os resíduos e plotar os resíduos do modelo. Resíduo, lembra, são os meus dados de modelagem menos a previsão no intervalo de modelagem. Isso é o resíduo. Plota aqui o gráfico. Repara que os meus resíduos ainda têm certa característica sazonal, mas está pequeno, está controlado. Bora plotar aqui a função de autocorrelação. A autocorrelação amostral dos resíduos. Na verdade, para uma primeira análise, basta a autocorrelação. Tá? Mas eu estou plotando os dois para evitar a fadiga. Então, porque se a autocorrelação fosse tudo zero, independente da correlação parcial, acabava aqui mesmo. Meu modelo é esse. Mas não é o que aconteceu. Olha aí. A gente tem aqui um lagzinho aqui no 2.
Ou seja, isso indica que tem alguma coisa que eu não modelei. Tem um lagzinho aqui no 9. Aliás, isso acontece tanto na autocorrelação amostral quanto na autocorrelação parcial. Então tem coisa para modelar. Na parte sazonal, aparentemente está resolvido, né? Nós temos aqui, ó, 10, 11, 12. Tá ok. 24 tá ok. 36 tá ok. Aqui também tá tudo ok. O que eu tenho é um carinha aqui saidinho no 15, né? Mas já tá longe. Então já não faz muita diferença. Então o que a gente vai ter que fazer agora é resolver primeiro esse que está no lag 2. Que lag 2 é um lag grande, então tem que fazer alguma coisa. Vou escrever aqui, de Markdown, que a gente vai testar as seguintes ordens. Como está igualzinho, tanto na autocorrelação quanto na autocorrelação parcial, significa que eu posso tanto inserir um termo autorregressivo, quanto eu posso inserir um termo médias móveis, ou os dois. Então, a gente pode testar assim, ó, a seguinte ordem. Eu vou testar um 0, 0, 1, e aí eu vou repetir o meu 0, 1, 1, 12. Vou testar também só com autorregressivo. Aliás, um não, né? É 2, que ele está no segundo lag. Se eu colocar no 1, não vai adiantar de nada. O 2 aqui. E vou testar um nos dois. Então, vamos testar primeiro o 002. Vou ver o que acontece. Então, tá aqui o 002. Troquei pelo 2. Vou comentar esse código aqui. E vou escrever um mais curtinho para não ficar esse ruído todo na tela, tá? Vou colocar aqui só parando. E dá um erro aqui que é o agora. Estimou. Deve ser significativo. Eu acho que no sumário deve ser, mas enfim. Aliás, deixa eu ver se é significativo ou não, né? Para ver aqui. O 1 é significativo, o segundo já não é. Então, se o segundo não é, isso aqui pode ser um bom indicativo de que o modelo de ordem 1 pode ser interessante também. Bora aqui acrescentar mais esses ainda. Acrescentar os modelos de ordem 1 para testar. Então, testamos o de ordem 2. Deixa eu comentar essa linha aqui. Então tá, a gente calculou para o 002. Bora analisar os resíduos. Botei. Autocorrelação. Opa, já resolveu aqui no início. Olha aí. O 1 ficou meio... Mas já resolveu no início, mas não resolveu o nosso lag 9 ali. Bora experimentar? Então, ok, fica aí na retaguarda esse primeiro modelo aqui. Esse primeiro modelo parece ser incompleto. Vamos fazer então, agora só para um. Deu significativo, os dois casos. Bora fazer direto aqui a autocorrelação. O curioso é que pareceu sair até melhor, né? Ficou mais escondidinho. Então, mas o 9 ele não resolveu. O 9, eu vou acrescentar o 9 na parte autorregressiva. Mas antes disso, vamos testar inserindo um autorregressivo, tá? Isso aqui foi para o médias móveis. Vamos fazer para a parte autorregressiva. Funcionou igual. Não teve muita diferença. Suspeito que se eu colocar um 2 lá vai dar na mesma. Bora tentar resolver agora esse 9. Esse 15 ele pode passar, tá? Mas o 9, vamos lá. Então bora colocar um 9 aqui. Ah, esqueci de fazer o arma, né? Então vamos lá. Não adiantou. Vou colocar o 9 aqui para zerar esse cara. Bora tentar no médias móveis. Repara que ele está demorando mais, né? Por quê? Porque eu coloquei 9 no médias móveis e eu tenho um componente no sazonal. Então eu não tenho só 9, eu estou testando aqui 18. 18 componentes. E se eu considerar que eu tenho um menos o componente, não são 18, né? São 36 componentes. Então, cada ordenzinha dessa aqui aumenta muito a quantidade de componentes para calcular. E nem todos vão dar significativos. Ó, só deu significativo o 1 e o 9, foi o que deu significativo. O resto eu poderia zerar. Engraçado que ele deu significativo. Eu estou fazendo aqui os resíduos. Então, vamos para o autorregressivo. Isso porque eu estou implicando com 9, porque 9 lags já está muito longe numa série mensal, tá? Eu já poderia deixar para lá. Mas como está forte, né? Engraçado, não fez diferença. Mas parece que eu não estou nem rodando. Ah, gente, estou dando mancada aqui. Eu não estou calculando, estou sempre usando o resíduo antigo. Não está mexendo. Tem que calcular o resíduo, né, gente? Agora vai. Ó, zerou. Zerou. Então, o 9 resolveu, gente. Bora testar se o 9 no autorregressivo resolve também. Deu significativo. Você sabe que eu estou olhando para o p-valor ali, né? E também resolveu. Então, tanto o 9 num quanto o 9 no outro resolve. Se eu colocar o 9 nos dois, deve resolver também. Repara que agora virou um modelo muito mais pesado, né? Então, ele demora um pouquinho.
Vamos ver se resolve. Não resolveu. Olha só, um modelo mais complicado não é tão bom. Então, eu posso usar o 9 na parte autoregressiva, posso usar o 9 no médias móveis, mas se eu usar um 9 arma, é um pouco pior, né, em termos de resíduo. Por outro lado, ele zera todo o resto, mas o 9 não. A gente pode até testar os três, tá? Mas naturalmente que já se espera que o AR9 e o MA9 vão funcionar. Então, na verdade, nós temos os seguintes candidatos. Passaram no teste. Então, passaram no teste o 009, o 990. Agora, o 909, eu vou colocar um mais ou menos aqui, né? Mais ou menos. 909. Repara que para o 909, assim como para os outros dois, só deu significativo o θ no 1 e o θ no 9. O resto foi não significativo. Então, ok. Vamos fazer aqui a seleção do modelo. Então, para fazer a seleção do modelo, a gente vai fazer 3 casos. Teste e seleção do modelo. Então, vamos fazer os 3. Nossos 3 candidatos. Então, nós temos esse, que é o pior. Eu vou colocar o melhor para frente. Vou colocar esse aqui eu vou chamar de 2. E esse aqui eu vou chamar de 3. Eu vou fazer só a previsão para os dados de teste, eu não vou fazer o predict aqui, tá? E eu vou fazer previsão 12, porque eu vou comparar só com os dados de teste. Então, eu vou ter o output 1, 2 para o modelo 2, e output 3 para o modelo 3. Segura que eu estou rodando os 3 modelos, né? Senta que lá vem a história. Agora, fazer um for... Não, porque agora eu vou rodar na força bruta 20 modelos diferentes. Você pode fazer isso? Pode. Mas aí você prepara um lanche, você faz um sanduíche, né? Porque vai demorar. Aqui eu rodei 3 modelos e demorou o quê? Uns 30 segundos? Imagina que você vai rodar uns 40 modelos, e esse aqui são modelos simples, né? Foi 0, 1, 1. Se eu ponho 2 ali no sazonal médias móveis, aí, meu amigo, senta que lá vem a história, que vai demorar. Porque é um modelo muito grande. Faz a conta no papel, puxa lá, escreve lá que você vai ver que é muito grande. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a plotagem. Aqui eu vou ter o output 1, output 2, e por fim, mas não menos importante, o output 3. Isso aqui é plotagem, né? Dado de modelagem, dados para teste. Essa não tem nem por que te mostrar o dado de modelagem, né? Então, dados para teste, modelo 1, modelo 2 e modelo 3. Pronto, vamos comparar esse negócio. Olha aí nosso teste. Os 3 modelos pareceram se sair razoavelmente bem, né? Visualmente falando. Vocês sabem que isso não resolve nada, né? Então, ó, os dados para teste estão em azul. Eu podia ter colocado pontilhado, né, para enxergar melhor. Mas repara que os 3 modelos, eles parecem acompanhar bem a curvatura. E eles são muito próximos. O que foge mais da curvatura é justamente o modelo 3. Ele parece mais suave do que os outros 2 modelos, o que até faz sentido, porque ele é um modelo mais complexo, né? Mas fica muito difícil avaliar qual deles é o melhor. Visualmente, os 3 parecem satisfazer as minhas necessidades, né? Agora, vamos ver em termos de erro, né? Vamos calcular os erros dele, calcular as métricas. Então, vamos fazer uma comparação aqui para o erro médio absoluto. Não, vamos para o erro médio absoluto percentual. Bora pegar esse aqui. Vamos aqui dar um print. Modelo 1, o erro médio percentual para o teste. Agora, modelo 2 e o modelo 3. Aqui eu estou comparando só o erro médio percentual, mas é claro que vocês podem usar outros critérios. Eu até coloco aqui embaixo o erro médio quadrático. O erro médio quadrático, inclusive, para comparar, ele é até melhor, porque o erro médio quadrático ele dá uma diferença maior, você enxerga melhor a diferença entre eles. Mas bora ver aqui. Olha aí, em termos... Ali não precisa do percentual, né? Coloquei multiplicado por 100, mas não precisava. Então, olha, o modelo 3 foi levemente melhor. 3% ali de erro. Eles são mais ou menos bons, né? Todos eles. A diferença é tão pequena que a diferença está no 0,1%, né? 0,2%. Tem uma diferença tão pequena que aí faz pensar se talvez não seja melhor escolher um modelo mais simples. Que talvez escolher... Porque, por exemplo, vocês viram quanto é pesado o modelo 3, né? Então, como o erro dele está tudo na mesma casa de 3, por uma questão prática, digamos que, sei lá, isso aqui é um modelo para eu fazer uma previsão do tempo ali. E ali a gente aceita 5% de erro.
Olha, os 3 modelos estão dentro da minha faixa de acerto, né, que é 5%. Se os 3 estão dentro, escolhe o mais simples, porque você não vai ficar pesando toda vez, né? Agora não, o critério tem que ser o mais preciso possível. Aí não tem jeito, é mais pesado, escolhe. Então tudo isso depende do critério do trabalho que você está adotando. Eu vou fazer aqui também para o erro médio quadrático, só para vocês verem como o erro médio quadrático ele pode ser interessante às vezes, para destacar a diferença entre um modelo e outro. Olha como os números são maiores, mais largos, né? Só que olha só, uma coisa que eu acho que foi o Paulo que me perguntou, né? Não é tudo erro? Então a tendência é que eles deem o mesmo resultado. Olha como não deu. Claramente o modelo 1 é pior em termos de erro médio quadrático, mas quem se saiu melhor foi o 2. Tudo bem, foi sutil, foi de leve a diferença. Mas aqui o erro médio quadrático dá para o 2 e não para o 3, tá? Diferente do erro médio percentual, que é relativo. Se eu for para o erro absoluto, ele é um erro que ele simplesmente faz um módulo, né? Ele faz um módulo depois, na verdade. Deve dar alguma coisa parecida com percentual, né? Só que ele não é relativo, né? Ele é absoluto. Então talvez não dê tão parecido assim. E não deu mesmo. No erro absoluto, o melhor modelo foi o 2. Olha aí. Então, se eu casar os 3 critérios, eu escolho o modelo 2, garantido. Por isso que faz sentido a gente escolher uns 5 critérios, 7 critérios. Porque cada critério meio que avalia de um ponto de vista diferente. Então, às vezes, o erro percentual já me disse, não, faz vários critérios. Tem lá um critério que usa variância, pega o critério arcaic. Então, se eu fosse pegar, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, modelo 1, ponto A e C. Tá, então, deixa eu dar um print aqui. Aqui eu vou mostrar o critério arcaic. E também é um critério de decisão entre modelos, viu? O critério arcaic, o critério bayesiano. Ó, já para o arcaic, foi lavada. Foi lavada. O modelo 3 é pior do que os outros dois, mas quem ganhou foi o modelo 1. E por que o critério arcaic dá diferente? Porque o critério arcaic ele não trabalha em cima do erro, ele trabalha em cima do resíduo. E vocês viram que, em termos de resíduo, o modelo 3 modela pior, né? O modelo 3 ele deixa ainda algumas coisas na autocorrelação. Então, se eu for olhar para o critério arcaic, o modelo 1 é o vencedor. Por enquanto, nosso vencedor ainda é o 2. Ah, não, está empate, né? Está empate. Está 2-1. Então, quem vai ser o desempate? O desempate a gente pode usar o Bayesiano. Bora ver se o Bayesiano vai dar o mesmo resultado aqui. E o Bayesiano deu a vitória para o modelo 1. Então, vocês têm um zilhão de critérios de erro. Então, vocês viram que não é assim tão trivial. Às vezes não dá tão simples. Então, tenha sempre uns 7 à mão. Aqui eu peguei uns 4 de erro, 2 de análise de resíduo. Tem uns critérios que usam a variância do erro, que também é interessante para avaliar. Então, 1000 possibilidades. Vocês podem usar também o critério de máxima verossimilhança. Tem várias possibilidades. Então, paro por aqui com este exemplo e encerro aí o modelo Sarima.